Uma chuva torrencial cai sobre uma pequena e isolada clínica médica na Costa Rica. O barulho da água batendo no telhado de zinco é ensurdecedor. Uhum. E no meio de todo esse caos, o som é cortado pelas hélices de um helicóptero que pousa às pressas. Exato. E de dentro dele, a equipe tira um trabalhador da construção civil. O corpo do rapaz está brutalmente dilacerado. Um cenário terrível pelas anotações, né? Sim, a médica de plantão olha para aquelas feridas abertas e percebe na hora. Tipo, aquilo não foi causado por uma retroescavadeira ou um trator, como os supervisores da obra estavam tentando alegar. De jeito nenhum. Eram marcas claras de garras. Mordidas profundas de um predador colossal. E antes de perder a consciência, o rapaz sussurra repetidamente uma única palavra: Raptor. E o detalhe fascinante é que os moradores locais que ouviram esse sussurro ficaram aterrorizados, achando que ele falava do Upia. Que é uma lenda, né? Isso. É um espírito maligno do folclore da região que sequestra crianças na calada da noite. Mas a verdade contida nos documentos originais que nós vamos analisar hoje é muito mais aterradora do que qualquer folclore. Com certeza. Porque aquelas garras pertenciam a um animal que deveria estar extinto há milhões de anos. E o que trouxe essa criatura de volta não foi magia, foi a corrida do ouro do final do século XX à biotecnologia. Exatamente. A promessa ali era de que a genética superaria a energia atômica e os computadores. Pois é, e nessa nossa exploração de hoje, a gente investiga a fundo os registros do que ficou conhecido como o Incidente Indian. É uma documentação super densa sobre os bastidores da criação de um parque com dinossauros vivos. Mas é crucial deixar claro para quem nos ouve que essa não é apenas uma história sobre monstros pré-históricos. Não mesmo. O foco aqui é um alerta. É sobre o que acontece quando a ganância comercial se choca com um poder genético imenso e sem nenhuma regulamentação. Para entender como uma ilha inteira foi infestada, nós precisamos olhar para o ecossistema de negócios daquela época. É, porque a biologia sempre operou de forma aberta, né? Com cientistas publicando artigos e compartilhando descobertas. Só que, de repente, isso mudou. Mudou drasticamente. A engenharia genética saiu dos laboratórios universitários e foi trancada em cofres corporativos operando em segredo absoluto. E sem fiscalização. Nenhuma. Os documentos relatam um caso da Biosyn, que era uma empresa rival da Indian, que ilustra bem essa total falta de ética. Eles desenvolveram uma vacina viva contra a raiva, geneticamente modificada para ser inalada. Olha, uma vacina inalável parece uma inovação fantástica na teoria, mas o método de testagem deles é de embrulhar o estômago. Eu fiquei chocada lendo essa parte. É assustador. Eles precisavam testar a eficácia, mas não queriam lidar com as agências de saúde ou com a burocracia dos ensaios clínicos. Então eles simplesmente viajaram para o interior do Chile e soltaram o vírus vivo em aerossol em fazendeiros rurais. Espera aí, eles simplesmente borrifaram um vírus letal em pessoas sem consentimento? Sim, pessoas reais trabalhando no campo que não faziam a menor ideia de que estavam respirando uma cepa de raiva geneticamente alterada. Nossa, isso é um crime absurdo. E a irresponsabilidade vai além. O pesquisador-chefe da Biosyn transportou esse vírus vivo na própria bagagem de mão em um voo comercial comum. Gente, num avião de passageiros! Isso. Se aquele frasco tivesse quebrado por causa de uma turbulência, o ar-condicionado teria infectado dezenas de pessoas a bordo. O risco de um surto global foi totalmente ignorado só para a empresa chegar ao mercado antes da concorrência. Sabe, lendo isso, a analogia que me vem à mente é com a mentalidade daquelas startups de tecnologia. O famoso mova-se rápido e quebre as coisas. Lança o produto rápido e conserta os bugs depois. Perfeito. É a mesma cartilha. Só que o grande questionamento que fica para nós é o seguinte: se um aplicativo trava, o pior que acontece é perder alguns dados. Mas quando o produto lançado às pressas é um ser vivo e letal, as consequências são catastróficas. E a engine do John Hammond operava exatamente assim. Sem dúvida. O Hammond precisava levantar capital freneticamente para o projeto dele. E a estratégia de captação de recursos era puramente baseada em ilusionismo. Total. Os registros mostram que ele andava com uma gaiola coberta por um pano e dentro tinha o que ele chamava de um elefante anão,
do tamanho de um cachorro pequeno. Ele usava isso para convencer os investidores de que a engenharia genética era mágica e lucrativa. Só que o tal elefante não tinha nada de mágico. As anotações sobre a saúde do bicho são deploráveis. Ele era super agressivo, atacava qualquer um, vivia espirrando e sofria de infecções crônicas. O sistema imunológico era um desastre completo. Exato. Mas o Hammond escondia tudo isso. Ele mostrava o animalzinho por uns minutos, pegava o cheque dos investidores e guardava o bicho antes que alguém fizesse alguma pergunta difícil. E isso nos leva a um ponto central. Quando a ciência é acelerada puramente pelo lucro, as falhas começam a vazar. A natureza começou a dar sinais de alerta de que o sistema da InGen estava colapsando muito antes do parque sequer abrir. Aquele caso do rapaz na clínica foi só a ponta do iceberg, né? Exatamente. O incidente com a garotinha na praia é talvez o exemplo mais gritante de como esses sinais foram ignorados. Nossa, a história da Tina Bowman. Esse caso assusta pela riqueza de detalhes. Ela era uma criança passando férias com a família na Costa Rica, brincando na areia. Daí um pequeno lagarto verde sai da floresta. E as anotações médicas e biológicas descrevem o animal com precisão. Tinha 3 dedos, caminhava sobre as patas traseiras, se equilibrando com uma cauda rígida. Movimentava a cabeça tipo um pássaro, de forma bem nervosa. E o principal, ele não tinha o menor medo de humanos. Esse detalhe comportamental é crucial. A falta de medo demonstra que o animal não tinha nenhum registro evolutivo de perigo associado à nossa espécie. Espécies modernas aprenderam a temer os humanos. Mas esse bicho simplesmente caminhou até a criança e aí ele pulou no braço dela e a mordeu. Deixando uma saliva espumosa que desencadeou uma reação alérgica violentíssima. Inchaço, febre alta. E para quem acompanha a história, surge uma indignação imediata. Como é que os especialistas ignoraram evidências tão óbvias? Porque o sangue deixado na roupa da menina foi enviado para um laboratório de ponta e o material reagiu ao veneno de uma naja. Isso é um indício biológico fortíssimo. Pássaros e crocodilianos, que são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, compartilham marcadores com certas serpentes venenosas. Sim, e a técnica do laboratório, ela olhou para o esboço que a menina desenhou, olhou para os resultados e cravou. Isso é um dinossauro. Mas o diretor do laboratório mandou ela calar a boca. Arquivou a suspeita na hora. Os biólogos de campo decidiram classificar a criatura como um lagarto basilisco, com uma anomalia genética. É muito bizarro como a mente humana funciona, né? A gente parece programado para encaixar o inexplicável em caixas que já conhecemos. É o que chamamos de negação institucional. Eles preferiram inventar um lagarto mutante imaginário a aceitar que dinossauros do tipo Procrompus gnatus estavam soltos e procriando. Isso abalaria os paradigmas científicos e as carreiras deles. Uma cegueira voluntária. Total. E essa mesma arrogância foi a fundação de todo o projeto na Ilha Nublar. A ilusão de que a InGen tinha controle perfeito. É até trágico ler os diários do geneticista-chefe, o Dr. Wu, e do engenheiro principal. Eles tratavam a vida como se fosse código de software. Eles escavavam âmbar, pegavam mosquitos fossilizados e extraíam o sangue do estômago deles. O desafio é que esse DNA, depois de milhões de anos, estava fragmentado, cheio de falhas. E a solução deles foi jogar dinheiro no problema. Compraram supercomputadores Cray XMP que rodavam dia e noite tentando remendar as fitas genéticas. Mas assim, sendo justa com eles por um momento, as medidas de segurança biológica que eles desenharam pareciam sólidas no papel. As famosas falhas de segurança infalíveis. Isso. A principal era a dependência de lisina. Eles alteraram os dinossauros para não produzirem o aminoácido lisina, que é vital para sobreviver. A teoria era que se um animal fugisse, sem a ração artificial do parque, ele entraria em coma e morreria silenciosamente em questão de horas. E a segunda medida era o controle populacional através de esterilização por raio-x. A matemática deles era simples. Se a gente cria só fêmeas no laboratório, não tem cópula. Sem cópula, sem filhotes. Um sistema fechado. Pareceria perfeito se fossem peças de carro. O erro crasso foi aplicar a física de sistemas mecânicos a um ecossistema vivo. É aí que a teoria do caos entra, trazida pelo matemático Ian Malcolm. O Malcolm é a voz da razão que estava lá o tempo todo e ninguém quis ouvir. Ele avisou o Hammond que
o controle perfeito é uma ilusão matemática. Ele usa aquela analogia clássica da bola de bilhar. Num ambiente teórico, usando as leis de Newton, você sabe a força do taco e calcula exatamente onde a bola vai parar. Sim, numa mesa perfeita e teórica. Mas na vida real, Malcolm aponta que a bola tem imperfeições microscópicas. O feltro da mesa tem texturas, há vibrações no piso. A cada vez que a bola quica, essas pequenas falhas se amplificam. O que era previsível vira um caos incalculável muito rápido. É uma virada de chave brutal na compreensão do problema. A Ilha Nublar não era um zoológico normal, era um sistema gigantesco e complexo. Fazer o parque foi tipo tentar engarrafar um furacão categoria 5 usando um pote de vidro muito caro. Ótima analogia. O vidro pode ser super blindado, monitorado por computador, mas a pressão da tempestade lá dentro não vai simplesmente parar. Uma hora o vidro quebra. Exatamente. A vida não obedece a planilhas financeiras. E a famosa frase, a vida encontra um caminho, se materializa perfeitamente no colapso do sistema. A maior ironia é que a tentativa extrema de controle foi a causa do desastre. Porque para remendar o DNA danificado, o doutor usa o DNA de anfíbios, especificamente de sapos. Isso, era estruturalmente compatível. Só que o que a equipe ignorou foi que certas espécies de sapos da África Ocidental possuíam uma adaptação incrível. O hermafroditismo sequencial. Nossa, essa parte é de explodir a cabeça. Se a pessoa trata o DNA como um copiar e colar de computador, ela esquece que está trazendo características ocultas junto. Exato. Na natureza, em um ambiente só com fêmeas, a ausência de hormônios masculinos faz algumas dessas fêmeas atrofiarem seus órgãos reprodutivos e desenvolverem órgãos masculinos funcionais. A natureza força uma adaptação para a espécie não morrer. Então as fêmeas de dinossauro na ilha começaram a mudar de sexo no meio da mata. O parque criou a barreira e a biologia simplesmente pulou por cima. E os sistemas de rastreamento do parque não viram nada, porque o software foi programado para procurar até o limite de 238 dinossauros. Era um inventário. Bateu o número, o computador parava de procurar. Ficava completamente cego para os dezenas de filhotes que já estavam caçando na floresta. O pote de vidro já estava estilhaçando por dentro. E o gatilho final que soltou a tempestade de vez foi super banal a sabotagem do Dennis Nedry, um funcionário insatisfeito, subornado pela rival Biosyn para roubar embriões. Usando aquela clássica lata de espuma de barbear modificada. Isso. Só que, para conseguir fugir, ele plantou um código malicioso no sistema e, quando ele desligou a segurança para passar despercebido, as cercas elétricas de alta voltagem caíram. O poder da biologia pré-histórica foi solto de uma vez. E as anotações sobre o que aconteceu em seguida parecem um filme de terror. O Tiranossauro Rex caçando os funcionários na chuva torrencial. Mas olha, as descrições dos Velociraptors são as que realmente dão pesadelo. Os Raptors não eram apenas répteis pesados. Eram predadores ágeis com aquelas garras curvas capazes de estripar uma presa. E o pior, altamente inteligentes. Sim, muito antes da energia cair, eles já estavam testando as cercas. Eles procuravam falhas de propósito, memorizavam as rondas de segurança. Eles caçavam em bando, flanqueando as presas com uma tática coordenada impressionante. Quando a energia caiu, eles começaram a caçar os humanos de forma metódica. Toda a soberba tecnológica foi aniquilada por instintos forjados em milhões de anos de evolução. E com a ilha em ruínas, o Ian Malcolm traz a grande questão filosófica de toda essa exploração. Qual foi a raiz do desastre? Ele define isso com o termo inteligência fina. Isso é um tapa na cara. Totalmente. Ele argumenta que os cientistas da InGen sabiam exatamente como decodificar o genoma e como erguer cercas de 10 mil volts. Eles tinham foco. Mas não tinham sabedoria profunda. Eles sabiam como fazer, mas não se perguntaram se deveriam fazer. A ambição corporativa atropelou a ética ecológica. Ninguém parou para pensar se tinham o direito moral de trazer predadores extintos de volta. Mas sabe, fazendo um papel de advogada do diabo aqui, a descoberta, a curiosidade incontrolável pelo desconhecido, não é isso que move a evolução humana? A vontade de entender os segredos do DNA? É um ótimo questionamento. O problema apontado nas fontes não é a descoberta em si. A ciência pura é essencial. O desastre aconteceu porque essa curiosidade foi sequestrada pelo desejo de lucro imediato.
Venderam o parque para os investidores antes de entenderem os riscos reais. Exato. O motor não era o avanço da humanidade, era criar uma atração turística bilionária. E o John Hammond personificava essa arrogância cega. Ele recusou o fracasso até o fim. Mesmo com a ilha derretendo e as pessoas morrendo, ele falava em resolver os problemas logísticos na próxima semana. É uma teimosia absurda. E o fim dele é sombriamente poético. Ele tropeça, quebra o tornozelo num barranco e fica incapacitado. E ele não é devorado pelo T-Rex. Não. Ele é cercado pelos pequenos procompsognathus, os compis. Aqueles mesmos lagartinhos venenosos que tinham escapado para o continente. Ele é dilacerado e envenenado lentamente pelas menores criaturas do parque. As vítimas da vida que ele achou que controlava numa planilha. É um desfecho brutal e sintetiza bem a mensagem dessa documentação. Essa não é uma história de monstros jurássicos cruéis. Os animais só estavam tentando sobreviver, agindo por instinto. Os monstros aqui são contemporâneos. O excesso de confiança tecnológica, a ganância responsável das corporações. E os arquivos deixam a gente com um alerta final bem inquietante sobre o poder genético comparado à energia nuclear, não é? Esse paralelo que o Malcolm faz é perturbador. Porque construir uma bomba atômica exige instalações gigantescas, bilhões de dólares, materiais raros e especialistas. É tudo muito rastreável pelos governos. A própria economia da energia nuclear serve como uma contenção natural. Exatamente. O peso físico e financeiro contém o poder nuclear. Mas a biotecnologia caminha na direção oposta. As máquinas estão cada vez menores e mais baratas. A cada ano, o acesso à edição da vida se democratiza mais. E o aviso para nós é: a Índia era uma megacorporação bilionária que quase causou um desastre continental. Mas e no futuro? Quando essas ferramentas saírem dos grandes laboratórios, o que acontece quando um sequenciador de DNA poderoso virar um equipamento portátil na mão de um estudante numa garagem? Ou nas mãos de grupos extremistas querendo criar patógenos sintéticos. Quando o poder de criar ou destruir a vida não custar bilhões, mas for acessível na tomada de casa, o controle desaparece completamente. É uma reflexão que realmente ecoa muito depois que a gente fecha essas anotações. Mostra que o poder que a humanidade tem nas mãos hoje exige um nível de sabedoria que talvez a gente ainda não tenha alcançado. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Agradeço demais a companhia de toda a nossa audiência que esteve conosco analisando cada detalhe fascinante dessa história. E nós continuaremos investigando mais temas profundos em nossa próxima análise detalhada. Até lá!